Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula remota, a mais uma aula à distância. Peguem o material de vocês e vamos estudar. Olhe, nas últimas aulas estudamos sobre os mesopotâmicos e sobre os egípcios, povos que viveram numa região chamada de Crescente Fértil. Hoje nós vamos estudar os hebreus, que também é considerado uma civilização hidráulica, porque dependiam do rio, dependiam para sua sobrevivência numa região muito desértica, né? Da sobrevivência pelo rio, tá? Das águas do rio para sobreviver. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os hebreus. Eu vou trazer, e uma coisa importante, a história dos hebreus, ela é contada dentro da Bíblia, né? Ela está no Velho Testamento. A Bíblia é considerada um dos principais documentos históricos que conta a história do povo hebreu, tá? Então, se vocês tiverem uma Bíblia em casa que tenha o Velho Testamento, vocês podem até ir lá se certificar dessa história, ler um pouquinho para vocês entenderem a história do povo hebreu. Olha, para a gente começar, eu quero mostrar para vocês aqui. Pera lá, vamos aqui primeiro mesmo. Eu coloquei para vocês uma atividade complementar que está na apostila universitário número 2, página 15 e 16. Os exercícios 1, 2, 3 e 4. Então, se vocês puderem fazer essa atividade primeiro, seria muito melhor, porque ela vai dar uma compreensão para vocês a respeito do conteúdo muito melhor do que fazendo só atividade dessa apostilinha sem estudar pela universitário, tá bem? Então, façam, não precisa me entregar essa atividade, é uma atividade complementar, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a localização desse povo, né? Onde que eles viveram. Então, eu quero trazer para vocês aqui um mapa que vai mostrar um pouquinho sobre isso. Olhe, o povo hebreu, a origem deles é na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia, tá? Próximos dos rios Tigre e Eufrates, mais próximo do Eufrates, né? Diferente da maioria da população mesopotâmica, eles eram monoteístas, tá? Então, os hebreus eram monoteístas. E o povo que vivia na Mesopotâmia, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os hebreus, em um único Deus. E esse único Deus tinha dito para esse povo que ele prometia isso para eles, uma terra, chamada até por eles de terra prometida, que eles deviam ir em busca dessa terra prometida, né? Um local onde eles teriam fartura de alimento, não teria sofrimento, que seria um local maravilhoso para eles viverem. Então, esse povo saiu de Ur e foi indo para a região da Palestina. Quando eles chegaram nessa região, às margens do Rio Jordão, com fartura, com água, com um local bom para viver, eles se fixaram nessa região, que hoje a gente sabe que é a região da Palestina, né? Muito bem. Então, viveram durante muitos anos nessa região e a gente vai voltar aqui para a nossa explicação. Qual a base da economia deles? Olha, se eles dependiam do Rio Jordão para sobreviver, a base é a agricultura, tá? Então, eles tinham uma economia muito forte em cima da agricultura e principalmente com os animais de pastagem. Então, eles também desenvolveram a economia do pastoreio, né? Criavam animais e vendiam animais e sobreviviam com essa criação de animais. Também o comércio, mas vejam que a agricultura, ela vem primeiro, tá? Bom, nos outros povos, eu coloquei para vocês algumas construções importantes, né? Por exemplo, na Mesopotâmia, o zigurate, no Egito, as pirâmides,
Ah, e os hebreus, tem alguma construção importante? Tem, o Templo de Salomão, tá? O Templo de Salomão não, é uma construção que para eles foi muito importante, né? Bom, na questão política, como foi esse povo na política? Olhe, inicialmente eles se organizavam em clãs. O que são clãs? Grupos familiares, grupos pequenos formados só por membros da família. Quem governava esse grupo? O homem mais velho da família, que era chamado de patriarca, tá? Então, o patriarca era o líder, era o governante daquele grupo, daquele clã. Coloquei para vocês aqui alguns patriarcas que são muito conhecidos na Bíblia e que são famosos na história: Abraão, Isaque e Jacó, né? Durante esse período de patriarcado, os hebreus, eu vou voltar lá no mapa um pouquinho, eles tiveram momentos da sua história de seca, né, de crise econômica ali na região por conta de muita seca, de dificuldades climáticas que fizeram com que eles fossem em busca de uma outra região para viver. E aí eles saíram, sim, da região da Palestina e foram para o Egito, próximo ali ao rio Nilo, onde tinha muita fartura. Mas aí vocês podem me dizer, e o faraó deixou? Bom, naquele momento da história em que eles fizeram isso, o que aconteceu? O Egito estava sendo dominado por um outro povo, que eram os Ixos. E os Ixos não se importaram que os hebreus ficassem ali. Então, eles ficaram usando o rio Nilo para sua sobrevivência. Tá, só que não ficou assim para sempre, né? O faraó, ele conseguiu retomar o seu poder e expulsou os Ixos da região. Aí a coisa ficou dificílima para os hebreus. E por que ficou difícil? Porque os egípcios escravizaram os hebreus. Não permitiram, além de fazer com que eles trabalhassem de forma assim forçada e excessiva, eles estavam presos no Egito. Eles não podiam sair mais de lá. E aí, nesse período da história, foi que surgiu um cara muito importante para eles, que foi Moisés. Moisés foi responsável por resgatá-los da escravidão no Egito, né? Quando Moisés tirou eles lá, promoveu essa fuga dos hebreus do Egito, esse momento é chamado de Êxodo. O que foi o Êxodo? Foi a fuga dos hebreus do Egito, guiados por Moisés, tá? Bom, vagaram pelo deserto durante muitos anos, não conseguiram voltar para a Palestina com Moisés vivo durante esse período, aproximadamente 40 anos no deserto. Moisés morreu, mas eles conseguiram retornar para a Palestina. Quando eles chegaram na Palestina, gente, o local já estava todinho tomado por outros povos. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que combater os cananeus e os filisteus, que eram povos que viviam nessa região também, após a saída deles, quando eles foram para o Egito, né? Bom, esse período da história dele, politicamente falando, é chamado de juizado. Por quê? Eles passaram a viver em tribos e cada tribo tinha um líder. E esse líder era chamado de juiz, tá? Então, é chamado de período do juizado, porque quem governava eram juízes que governavam as tribos. Bom, o tempo foi passando, essas tribos foram se unindo, e aí houve uma unificação política também, aonde o líder não era mais chamado de juiz, e sim de rei. Então, vem aí um outro período da história deles chamada de monarquia, porque quem governava era o rei. Coloquei aqui alguns nomes de reis famosos que também vocês vão encontrar na Bíblia: Saul, Davi e Salomão.
Ó, eu não disse a vocês aqui que a construção é o Templo de Salomão o mais importante? Pois é, Salomão foi um rei muito importante para esse povo, né? Ele teve uma contribuição fundamental para a história dos hebreus. Após a morte de Salomão, o povo se dividiu em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Judá, judeus, olha lá de onde vem o nome para esse povo hoje, porque hoje eles são chamados de judeus, né? De hebreus virou judeu. Então, é o mesmo povo, mas mudou de nome. Olhe, os hebreus foram dominados sucessivamente por assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Os romanos também dominaram a região e controlaram tudo, né? E esse povo, né, os hebreus, ficaram assim presos ali naquela região, tendo que pagar impostos para os romanos. Aí o que eles fizeram? Eles se esparramaram pelo mundo. Então eles provocaram uma diáspora. Eles foram se esparramando, fugindo da região, e eles escaparam do domínio romano por conta de muito sofrimento que era para eles. Então, eles foram escapando da região. Ah, e conseguiram voltar? Sim, eles conseguiram voltar para essa região após 1948, gente, não faz tanto tempo assim, né? Com a criação do Estado de Israel. Olhe lá de onde surgiu o nome do país deles, Israel, né? Saiu de um outro nome que era uma das tribos. Então, tribo de Israel deu nome ao país Israel. Judá deu nome ao povo, judeus, né? Esse povo, gente, tem uma história de sofrimento muito grande. Quando vocês forem estudar a respeito da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que eles foram perseguidos por Hitler, presos em campos de concentração e exterminados. Foram mortos em câmaras de gás. Mas isso nada impede, como é matéria de 9º ano, nada impede de vocês irem pesquisar agora também e saberem um pouquinho mais a respeito da história deles, né? Bom, então, continuando. A escrita deles, o aramaico, tá? Vocês viram que eu coloquei também a escrita cuneiforme para os mesopotâmicos e os hieróglifos para os egípcios. Então, para os hebreus, é o aramaico, a escrita deles. Bom, na sequência, vocês têm aqui um quadro comparativo. Então, eu quero que vocês, pesquisando os 3 grupos que a gente já estudou, mesopotâmicos, egípcios e hebreus, que vocês busquem essas informações e completem esse quadro. Isso vocês conseguem fazer somente por essa apostila, porque tem todas as informações aqui. Tá ok? Então, se vocês quiserem também assistir um filme, tem um filme bem bacana. Na verdade, é um desenho, né? É O Príncipe do Egito. É um desenhinho bem legal que conta a fuga deles, guiados por Moisés, a fuga deles do Egito. É bem legal. Espero que vocês gostem, que vocês possam assistir o filme também, tá bem? Até a próxima aula, fiquem com Deus e até breve.